Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo e do NASCE Orientação Vocacional. Hoje vamos abordar a profissão de letras e para isso vamos contar com a participação de Maria Inês Batista Campos, professora da Universidade de São Paulo, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, coordenadora de Licenciatura de Letras, COC, Licenciatura em Letras, é bacharel e licenciada em Letras e Filosofia, tem mestrado em Língua Portuguesa e doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, e é coordenadora do mestrado profissional em Letras da USP, Prof. Letras. Agradeço a presença. E contamos também com a presença de Fernanda Coelho Liberali, que é graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo. Atua como professora do Departamento de Inglês e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da PUC. Foi consultora da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo e de escolas particulares. Agradeço também a sua presença. E poderíamos começar a nossa conversa com uma piada a respeito da profissão, né? Ou alguma coisa relacionada a ela. Muito obrigada, professor Silvio, pelo convite. E eu começo com uma piada de aula de português, em que a professora pergunta ao Joãozinho. Na frase, o marido chega em casa de surpresa e encontra a mulher no quarto. Onde está o sujeito? E Joãozinho responde, eu aposto, professor, a minha mesada que ele está dentro do guarda-roupa. Vejam, essa é uma piada que mostra bem que a professora está ensinando sintaxe e o aluno está envolvido com o cotidiano, com uma outra dimensão e às vezes trazendo até um tema que às vezes não entra na escola, que é a questão de um adultério, uma coisa assim. O Joãozinho é sempre o nosso aluno. Tem uma outra curtinha e eu conto também que eu acho muito interessante. A professora, na aula de português, diz para o Zezinho, Zezinho, na frase, há uma mulher olhando pela janela. É singular ou plural? E o Zezinho diz, singular. Muito bem, Zezinho, ótimo. Joãozinho, há muitas mulheres olhando na janela. Singular ou plural? Uma zona, professora. Então, a gente vê que é sempre esse embate da questão aqui na morfologia, também singular ou plural, a questão dos substantivos e o aluno envolvido de novo com a questão social, com a questão cotidiana. E aí isso vira realmente uma piada. Ótimo. Eu vou pegar na linha da menina Inês. Eu trouxe uma imagem que vocês podem ver aí. Nessa imagem vocês veem um professor, que é meio estranho, porque o que vocês têm aí é um criminoso, né, com a arma e tudo, dando aula para alunos todos também carregando armas. Mas olhem no quadro e vejam lá o curso de inglês rumo a 2016. Nesse curso, o que a gente tem aí? Tem aulas de Shut up, girl, give me your money, boy, todas as linguagens, todas as questões apresentadas do universo, daquilo que aqueles futuros profissionais poderão fazer com a língua. Numa oposição direta ao que mostrou a Maria Inês, a gente tem aí uma piada sobre a função de aprender inglês e aquilo que se pode fazer com a língua. Ao invés de se pensar na gramática e na estrutura, nessa aula a gente vê, por outro lado, a língua em uso. Então essa dicotomia que a gente traz aqui nas nossas piadas está muito presente na nossa profissão. Até porque, normalmente, nós somos identificados como aqueles que cuidam da correteza, da precisão da linguagem, e não da linguagem que se usa e que se realiza ações por meio dela.
Então, vamos pegar, vocês duas deram exemplos do trabalhador da área de letras como professores, né? Esta é a função principal, o trabalho principal de um formado em letras? Olha, o curso de letras, ele é, no Ministério do Trabalho, alguém que é profissional do ensino e profissional da escrita. O profissional do ensino, ele é professor. Ele faz licenciatura para isso. E o pode fazer, se ele quer fazer letras, porque gosta de escrever, porque tem um trabalho com a escrita, o profissional da escrita, ele vai poder atuar dentro das editoras, dentro de revisões. Ele pode, inclusive, se tornar um escritor, ou seja um escritor, e ele vai trabalhar nessas frentes. Agora, do ponto de vista concreto, e o que nós temos visto lá no meu trabalho diário, é que os alunos que entram em letras, mesmo aqueles que no começo não querem ser professor, voltam porque tem um dado de realidade, que são contas a pagar. E o mercado de professores e professor de português, ele é muito amplo. No ensino fundamental, são 6 aulas por turma na rede oficial. É muita aula. Então, tem um campo muito grande e cada vez maior, não é? Precisamos de professores de português. Você gostaria de... Eu gostaria de dizer, acrescentar o que a Marinês falou, a questão de que esse profissional, também na área de língua estrangeira, tem muita abertura. Ele pode ser tradutor, intérprete, revisor, ele pode fazer inúmeras coisas, mas esses são os trabalhos usuais. Agora, tem uma área que é o profissional de letras, como aquele que é analista do discurso, aquele que é um estudioso da linguagem e que é aquele que se mete, que se intromete nas outras áreas. O que é isso? O profissional de letras, ele estuda a linguagem dos outros, que os outros usam na sua realidade. E ele pode sim também trabalhar como consultor, como assessor nas áreas em que a linguagem se realiza. Então, você vê profissionais de letras que podem auxiliar numa empresa na relação que os profissionais têm com a linguagem que circula naquele ambiente. Você pode ver, por exemplo, profissionais que na área de direito dão auxílio àqueles que trabalham com as questões do direito. Eu, por exemplo, venho trabalhando há muitos anos, não na área somente de ensino, mas também na área de formação de professores e dando consultoria na área de educação de uma forma geral. Por quê? Porque eu estou fazendo o trabalho do pedagogo? Não, o meu trabalho é diferente. Eu trabalho com a linguagem que se realiza na escola, quando o coordenador trabalha com o professor, quando o professor realiza sua aula, que linguagem é essa que ele usa para conduzir essa aula? O professor de matemática, história e geografia, eles realizam a aula com linguagem. Então, como é que o profissional de letras pode se preparar para essa nova área? Porque a gente fica muito preso àquilo que já existe, mas sem pensar nas aberturas que esse profissional tem como possibilidade futura de ação. Então, eu acho que essa é uma abertura que eu acho importante que os profissionais dessa área comecem a refletir sobre. Quando você escolheu letras, você queria ser professora? Queria. Você também? Eu queria ser professora, cantora e também psicóloga. Tudo junto, na letras. Na letras? Só Deus sabe como. Existem jovens que até pensam em fazer letras, mas a ideia de lecionar está fora das perspectivas. Por exemplo, tenho diploma em letras e não quero lecionar. A ideia de letras está muito vinculada à ideia do magistério, do dar aula, e talvez até por experiência própria, né, as pessoas não querem ser professores. Até porque não querem ter a vivência que o professor tem, né? Eu tenho alunos que falam, orientandos que falam, eu não quero ter um aluno que nem eu, sou na minha sala de aula, não quero enfrentar isso. Até também fazem referências ao baixo salário dos professores. O que vocês teriam a dizer sobre isso? Olha, Silvia,
duas coisas muito importantes. O curso de letras, ele nasce sendo bacharelado. E o que é o bacharelado? É exatamente a formação do profissional da escrita fortemente. Aquela pessoa que vai se desenvolver dentro da crítica literária, da história da literatura, da teoria literária e dentro dos estudos de língua portuguesa, né? Da estilística. Agora, o que aconteceu ao longo da história, porque o curso de letras é um dos mais antigos no país, o que aconteceu foi o seguinte, é que no passar do tempo, letras, o bacharelado associou-se à licenciatura. E quando as faculdades particulares abriram suas portas, elas deixaram o bacharelado. E hoje, o que é que você tem? Para cursos de 3 anos, é licenciatura. Então, essa dúvida, ela é muito pertinente por parte dos alunos. Então, licenciatura é um curso que prepara o professor. Prepara, hoje... Deveria preparar hoje, legalmente e hoje, o que você tem... Eu vou dizer, na Universidade de São Paulo, como nós mantemos o bacharelado, o que nós temos ele prepara o profissional da escrita e o profissional do ensino. Então, o aluno, no primeiro ano, ele tem um curso básico. No segundo ano, se ele quiser abrir a licenciatura, é uma opção dele. Caso contrário, ele vai ficar os 4, 5 anos na universidade dedicado aos estudos de letras. E aí, podendo ampliar, inclusive, para os estudos do francês, do inglês, de uma língua alemã, hebraica, chinesa, aí aquilo que ele considerar que para a formação e para a especialidade dele é importante, podendo inclusive abrir para a filosofia, para a história, ou seja, ele está numa universidade em que a interdisciplinaridade faz parte da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E isso, quando a gente fala em língua estrangeira, vai no mesmo caminho. Se a gente pensar que um profissional quer fazer uma língua estrangeira, além da língua materna, né, da língua portuguesa, ele também vai poder atuar em diferentes áreas. Por exemplo, a tradução e interpretação. Normalmente, esses cursos de tradução e interpretação, eles se realizam junto no curso de bacharelado como uma outra possibilidade além da licenciatura, quando você faz línguas estrangeiras. Mas isso não é tão comum. Alguns cursos fazem digamos assim, um acompanhamento, uma especialização para essas áreas, que também oferece ao profissional melhor capacitação para atuar nessas áreas. Algumas pessoas pensam que porque fizeram letras em uma língua estrangeira, que elas já estão aptas a assumir certas funções naturalmente, o que não condiz com a realidade. Há demandas em certas áreas que vão exigir que você realize ações para as quais você precisa se preparar. E há uma coisa que eu acho que é muito importante também. Se você quer assumir qualquer uma dessas áreas, o curso de letras por si só, ele não dá conta de preparar a pessoa para entrar no mercado de trabalho. A necessidade de uma formação contínua na nossa área, ela é muito grande. Se a gente pensa, por exemplo, naqueles alunos que entram sem um conhecimento mais profundo de uma língua estrangeira e querem fazer inglês, francês, espanhol, é lógico que no curso de letras eles terão uma base para trabalhar com essas línguas, mas é necessário um contínuo aprendizado dessa própria língua, para não acontecer o que muitas vezes acontece ainda hoje. Profissionais da área de línguas estrangeiras que não conseguem ou não têm uma base mínima para o ensino dessas áreas. Então, é preciso uma formação contínua para isso. Eu tenho algumas perguntas do que vocês falaram. Uma, você falou que um profissional de letras pode trabalhar em tradução e interpretação. Sim. Mas existem cursos específicos, universitários, de graduação específica em tradução e interpretação. Seria um curso diferente ou não? Está dentro do curso de letras.
É uma especialização ou uma área que ele vai se aprofundar, não é uma outra faculdade. Ele pode fazer, inclusive, a opção, quero fazer tradução ou quero fazer licenciatura, ou quero fazer os dois, ou quero fazer... Normalmente, interpretação exige um pouco mais. Normalmente, ou vai ser uma especialização, ou uma atualização, uma outra, porque a demanda é muito maior em termos de especificidade do que se faz quando se atua como intérprete, né? Silvio, eu gostaria de, na linha da Fernanda, dizer o seguinte: é muito importante entender que o profissional de letras, ele é uma pessoa que atua dentro de um segmento importante da sociedade, no caso, o ensino, assim como um médico. E eu costumo dizer isso para os meus alunos. Se você tiver que levar sua mãe para uma cirurgia de catarata, e eu disser para você, eu tenho um médico ótimo, dos últimos 10 anos ele não foi a congresso porque ele não gosta de congresso. Novidades nenhuma. Olha, o consultório dele está tudo assim como ele formou, mas ele é ótimo, mas ele não gosta de nenhuma novidade da medicina. Você operaria com este médico? Assim é o professor. Hoje, um professor que não está atualizado, que não gosta de se inteirar do que temos, e nós temos muita pesquisa nos últimos 50 anos, não é recente, 50 anos, na área, por exemplo, de português, e elas não chegam à sala de aula. O que está acontecendo, né? Você sabe, uma pesquisa recente feita na Unicamp mostrou com professores o seguinte: todos os professores em aulas de educação à distância tinham celular e nenhum usava o celular dentro da sala de aula. Então o professor, ele entra na sala de aula e ele diz para os alunos: desliguem o celular. O que eles deviam de dizer é: por favor, liguem os seus celulares, porque nós vamos conectar com a nossa rede de Facebook, de Twitter, ou seja, as redes sociais precisam estar na sala de aula. Você falou que ele o profissional de letras é um profissional da escrita. E alguns jovens perguntam: eu quero ser escritor, faço letras? Bom, então quer responder? É o seguinte, nós temos isso, muitos alunos lá, assim. Nós precisamos entender o seguinte: você, para ser escritor, você não precisa fazer letras. Porque quem quer ser escritor será de qualquer maneira. Nós temos médicos que são escritores, né? Os nossos grandes escritores não fizeram letras. A gente sabe disso, não é verdade? Então, essa é uma primeira coisa que precisa ficar claro. A segunda coisa é que esse trabalho do ser escritor, o Rainer Maria Rilke, que é um escritor alemão, quando um jovem de 17 anos perguntou para ele: eu quero ser escritor, e o que eu faço? Ele disse para esse jovem, escreveu para esse jovem: você morreria se não pudesse escrever? Se você, dentro do seu coração, puder dizer não, você será um escritor. Qualquer dúvida que você tenha, não. Então, ser escritor tem essa questão. Agora, o curso de letras, ele dará a essa pessoa condições, porque ele vai trabalhar com a linguagem e vai ser um curso em que a linguagem literária, ela é amplamente aprofundada durante 5 anos com disciplinas de literatura brasileira e de literatura portuguesa, que vai do primeiro ano até o último ano. Em países estrangeiros,
existem cursos ou oficinas de criatividade, né, onde as pessoas se reúnem e podem discutir para, né, não que forme escritor, mas para favorecer a escrita, coisa que aqui no Brasil ainda não existe. Já existe Também. como curso universitário. Olha, Não como curso universitário, mas, por exemplo, na Casa das Rosas, em São Paulo, o professor Frederico Barbosa desenvolve várias oficinas literárias excelentes, né? E convida escritores, como o professor e escritor Cristóvão Tesa, que faz trabalhos, mas como muitos outros, porque nós temos poetas contemporâneos e jovens da melhor qualidade que publicam vivos. Nós não temos só poetas mortos, né? E eles, então, atuam nessas oficinas, né? Então, acho que vale a pena a gente também convidar os nossos jovens a participarem, né? 15, 16 anos, eles gostam muito e fazem muito bem este trabalho. Vamos voltar. Desculpa, Eu queria só complementar uma coisinha no que ela está falando, porque eu acho que o curso de letras não necessariamente prepara o escritor, mas com certeza prepara o analista, aquele que é o crítico da escrita, da literatura. E nesse sentido, ele trabalha com aquilo que são os aspectos instrumentais para você realizar isso. Não necessariamente para você ser o escritor, mas para você ser aquele que, de repente, vai ser o que auxilia a escrita, ou aquele que avalia, aquele que, de alguma maneira, se posiciona e expressa para a comunidade em geral características ou questões sobre a escrita. Eu acho que isso é importante. Vamos voltar a falar sobre o trabalho do professor, o trabalho, né, em sala de aula. E a gente tem notícia que os jovens não querem dar aula porque acham uma condição de trabalho muito difícil, porque ganha pouco. Agora, essa semana, saiu que os professores em São Paulo faltam em média 30 dias por ano no seu trabalho, e denuncia provavelmente um sofrimento, uma dificuldade. O que é que vocês teriam que dizer? É isso mesmo? Olha, toda a questão do professor, nós precisamos entender o seguinte: só na rede pública do estado de São Paulo são 300 mil professores. Então, é deste montante que estamos falando em São Paulo, na rede pública. Não estou colocando aqui a rede municipal. E quero começar pela rede municipal. Um piso hoje, 2013, atualizado, é de R$ 2.700 para 24 horas, um período. Então, este salário não é posto como uma coisa tão insolvente. Muitos alunos meus que atuam na rede dizem: professora, mas é que esta situação foi devido ao professor Paulo Freire, que tanto beneficiou os professores quando ele foi secretário da prefeitura. Mas hoje nós temos também na rede pública uma carreira para aqueles que ganham bolsa para fazerem mestrado, para poderem se atualizar. Porque esta é uma questão que nós precisamos entender. O profissional do ensino, que é o professor, precisa ser visto não como aquele que vai dar aula, mas é o seu trabalho, é a sua profissão. Esta é uma mudança que vai precisar, Silvio, que a gente faça com os jovens, porque você não sabe. O que eu tenho ouvido todos os dias em pilhas de processos que eu dou lá na USP. E eles me dizem: eu quero voltar para o curso de letras, para a licenciatura. Eu fiz o bacharelado, trabalhei em editora, mas eu gosto mesmo de ser professor. Quer dizer, a pessoa luta com aquilo que ela gosta. Agora, esta profissão, quando a pessoa tem condições e ela faz com gosto, os depoimentos que a gente tem todos os dias os alunos estão difíceis?
estão difíceis pelo tempo, mas também nós estamos encontrando muitas informações que os professores que estão trazendo o ambiente digital para dentro da sala de aula, que estão convivendo com isso com familiaridade, eles conseguem resultados muito bons. Eu acho que a gente precisa ponderar bastante a questão. Há uma tendência muito grande a dizer que quem faz letras nunca vai ganhar um bom salário, nunca vai ter um lugar na vida. Eu lembro bem quando eu falei para minha família que eu ia fazer letras, eles falaram para mim, você é tão inteligente, que pena. Por quê? Porque a pena é porque eu poderia ter uma chance na vida se fizesse outra coisa. E fazendo letras, que chances eu teria? Ia ser alguém que não ia ganhar nunca nenhum salário digno. Isso não condiz com a realidade. Eu acho que a Maria Inês tocou num ponto muito importante. É possível você ter um salário digno nessa profissão? É possível e é realizável. Nós temos vários alunos que têm profissões na área de letras, que atuam na rede pública ou particular e que têm uma condição de vida boa. Não é por estar nessa área que você não vai ter chance de crescimento profissional e também chance de uma vida digna. A questão é, como a Maria Inês falou, o quanto você vai investir também nisso, o quanto você de fato vai trabalhar para além da reclamação sobre as condições de vida. Não que você não vá lutar para melhorar as condições de trabalho, porque a condição de trabalho do professor é uma condição difícil, mas é preciso que trabalhar sobre isso para melhorar essas condições e sempre se aprimorar, se aperfeiçoar. E assim você vai batalhando para que você possa ter condições de salário também melhores, né? Eu agradeço a Maria Inês, a Fernanda, pela participação. Aqui termina, então, o Desafio Profissão e aguardo vocês no próximo programa.